Sem amor, a arca, a primeira letra tem que ser o amor. Tudo na nossa vida tem que começar com amor. A nível espiritual, a nível natural, a nível emocional. O amor é o motor de todas as coisas. Amém? Sem amor não há restauração. Sem amor não vai haver uma cura genuína na nossa vida. E sem amor, possivelmente, você não vai entender o que é aliança. Então, tudo começa em Deus. Deus é o quê? Deus é amor. A palavra dele diz que ele é amor. Então, assim, a vida daquele que crê em Deus, aquele que entregou sua vida a Jesus, que não tem amor, ele está completamente enganado. Amém? Porque Deus é amor. E onde Deus habita, o amor tem que estar. Porque Ele é tudo, em tudo e para tudo. Amém? Então, é por isso que nós vamos começar essa ministração com um texto que eu sei. Você sendo cristão ou não, você conhece. Que é João 3,16. Quem aqui conhece João 3,16? Todos nós, não é? É aquele texto que a gente não pode saber de cor, mas nós sabemos o que está lá escrito. João 3,16 é a identidade do cristão. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, se você não conhece, ou ligar a sua Bíblia para me acompanhar, fica à vontade. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Ele me amou de tal forma que Ele deu o seu único Filho para morrer no meu lugar. E é esse amor que nós queremos partilhar com você. Tudo aqui, seja na arca, seja na nossa vida, tem que começar com amor. Tudo que Deus faz, Ele é movido por amor. Tudo que Ele faz hoje, tudo que Ele fará amanhã. Se você quer conhecer esse Deus verdadeiramente, você vai ter que conhecer o que é amar, o que é amor. Hoje nós vamos sair daqui sabendo essa verdade ou lembrando. Porque muitos de nós sabe, mas muitos de nós esquece. Então o Senhor quer te lembrar hoje desse amor na tua vida. Então, eu quero falar sobre o amor que nos sustenta, porque esse amor sustenta a nossa vida todos os dias. A palavra diz que é por causa do amor de Deus que nós não somos consumidos. É por causa desse amor que eu e você estamos de pé aqui, mesmo você acreditando ou não. Porque muitas vezes você pode não acreditar nesse amor, mas se você está aqui hoje, é porque Ele te ama. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Ele te ama. Porque você crendo ou não, Ele deu Jesus pela tua vida. Então esse amor é a base que nós temos como cristãos e que nós ensinamos aqui como igreja. O amor é a origem de tudo. Quando nós lemos o versículo diz, porque Deus amou o mundo. Ele ama a criação dele. Ele ama aqueles que estão aqui dentro e aqueles que estão lá fora. Ele ama os perdidos. Ele ama aquela pessoa que você não ama. Ele ama aquela pessoa que você rejeita. Ele ama aquela pessoa que você acha que não merece nada, mas Ele morreu por ela também. Ele morreu por nós. Nós não somos uma elite por estar dentro da igreja, porque Ele amou o mundo. Ele amou todos. Ele amou a todos. E nós precisamos entender que antes de Deus criar o homem, Ele já amou a criação dele. Antes de Deus agir, Ele já manifestou o seu amor em todas as coisas. E o ponto de partida do coração de Deus é nos fazer amar como Ele ama. Nós estamos preparados para isso? E esse amor que Ele manifestou na cruz não foi porque nós merecemos. Nós, nessa sala aqui, ninguém mereceu aquilo que Jesus fez. Eu não mereci, você não mereceu que Jesus morresse por nós. Por que Ele fez? Por amor. E esse amor não foi por merecer, por graça. Um amor que, mesmo nós sendo imperfeitos, sendo pecadores, esse amor está sobre nossa vida. E esse amor de Deus tem vários pontos. E o ponto principal, Ele amou o mundo. Mas Ele não amou somente, eu amo. Não, Ele doou. Ele doou algo que foi muito precioso, muito único. Que Ele deu o seu Filho unigênito. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu, você não pediu. Amém?
Nós não pedimos, a nossa geração passada não pediu. Ele deu. Amém? Ele entregou. Ele fez algo que a gente até se calhar nem pediríamos. Você teria coragem de pedir um filho a alguém para que você pudesse ter uma vida eterna? Você nunca pediria isso a Deus. Você não pede isso a ninguém. Mas Deus, Ele deu, Ele entregou, Ele não esperou que nós pedíssemos. E assim, o Senhor nos diz hoje que o amor dele não é teórico, sacrificial. O amor de Deus, Ele mostra que sacrificou por nós. Ele amou tanto a nós que Ele deu. Ele tirou-se do próprio conforto da glória. Trouxe Jesus para morrer por nós. Trouxe Jesus para andar, para nos mostrar que é possível. Jesus nos mostrou que é possível nós vivemos nesta terra e estarmos conectados com o Pai. Eu creio que uma das maiores missões de Jesus foi mostrar que é possível nós termos intimidade com o Pai, porque Ele diz, aquele que crê em mim, tudo que o Pai revelar através do Espírito, eu revelarei a ti. Se você ler o livro de João, você vai ver lá que o anseio de Jesus é nos revelar quem é o Pai. Então, quando Deus entregou, doou Jesus, porque Ele queria, através de Jesus, poder ter acesso a mim e a você através desse amor. E eu queria que você pudesse comigo agora analisar se você tem esse amor de Deus na sua vida, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se esse amor faz parte da sua vida, o que você tem doado? Você tem esse amor sacrificial? Você tem um amor que você pode doar coisas que às vezes as pessoas até nem te pedem? Hoje o Senhor está querendo avaliar o nível do nosso amor por Ele, o nível do nosso amor até mesmo natural pela nossa família. Nós temos amor em nós. Nós somos homens e mulheres que amam. Então, quantas vezes você é levado a dar por amor? Às vezes você dá coisas, faz coisas na tua casa, na tua família. Você faz coisas para o próximo e nem tem noção que é Deus te movendo a fazer, é o Espírito Santo. Porque tem coisas que nós fazemos que a gente pensa assim, por que eu fiz isso? Humanamente, eu não deveria ter feito isso. Essa pessoa nem merece. Mas é Deus em você. É o Espírito se movendo em você. E se você não faz, hoje analisa o que você deveria fazer dentro da sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, o que você deveria fazer por amor para os seus filhos que você não faz. Analisa se você só faz dar coisas para as pessoas, principalmente dentro da tua casa, se merece. Eu não vou fazer isso para o meu filho porque ele não merece. Eu não vou fazer isso para a minha esposa porque ela não merece. Muitas vezes não é por merecimento, é por amor que a gente faz. É por entrega. Então o Senhor hoje quer nos trazer para esse lugar de amor. Um amor que, como Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então eu queria te chamar a atenção sobre pontos que você pode fazer na sua vida. E às vezes se acha burro, se acha parvo, se acha que eu tenho que mudar porque eu não posso ser assim. Não. Você faz por amor, o amor de Deus que está em você. Eu vou dar alguns exemplos. Dá tempo para ouvir alguém. Quando nós paramos para ouvir alguém, isso é sinal que você ama. Porque não há nada mais precioso na sua e na minha vida do que o nosso tempo. Então, quando você para ouvir alguém, isso é um sinal que você tem amor dentro de você. Que você tem amor na sua vida. Agora, se você tem paciência para parar para ouvir aqueles que precisam ser ouvidos, se calhar você tem que analisar o termômetro do amor na sua vida. Amém? Dá perdão quando é difícil. Perdoar. O perdão é a prova maior que o amor de Deus está no nosso coração. Porque muitas vezes nós perdoamos e a pessoa nem pediu. A pessoa não merece. A pessoa fez mal mesmo para nós. Mas eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado. Quem sou eu para não dar segundas oportunidades? Quem sou eu para não liberar pessoas, mesmo que não caminhem com elas? Porque às vezes a outra pessoa não quer caminhar. Muitas vezes tem coisas que não conseguimos reconstruir ou restaurar, mas o teu dever é somente perdoar. O teu dever é somente liberar essas pessoas para que elas sejam livres, para que Deus trate no coração delas. O perdão é o maior ato de amor que você pode quantificar na sua vida. Então hoje pense aí no seu lugar, como está o seu perdão. E o amor do Senhor se reconhece por entrega, não por exigência. Quanto você tem entregado por amor?
e quanto você tem exigido que as pessoas te dão por amor. Então, hoje, você vai, com certeza, sair daqui olhando para a sua vida, para o seu nível de amor de forma diferente. Em Efésios 5:2, Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O amor de Cristo é o nosso modelo em tudo. Nós temos que andar em amor. Cada ação da nossa vida, cada oração, cada abraço, cada estender de mão, nós precisamos fazer sem esperar nada em troca. Nós precisamos fazer sem esperar retorno. E o principal de tudo, nesse amor de Deus para nós, que eu quero me atentar hoje, é um amor que transforma. Quem tem o amor de Deus, ele é transformado. Porque diz assim, no versículo de João 3,16, porque todo aquele que nele crê não perece, mas vai ter vida eterna. Então, é uma transformação, é uma salvação. Houve um propósito. O amor de Deus tem o propósito de eu e você ter vida eterna com Ele. Então, o amor de Deus não apenas nos consola, nos transforma, mas Ele muda o nosso destino. Ele muda e cura os nossos corações. Ele restaura. O amor de Deus não desiste. Quando o mundo pode dizer que acabou, o amor de Deus diz, há esperança. Se você entrou aqui sem esperança, o Senhor diz para você, há esperança, há um caminho, há um propósito para tudo isso que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu posso te dizer, há um propósito e há um destino e vai acabar. Tudo é passageiro. A única coisa que não vai passar na nossa vida é o amor do Senhor. Amém? Então, esse amor que desejamos nós aqui como igreja, que eu desejo para você que nos visita, eu desejo para todos nós como igreja, como homens e mulheres, é essa transformação. Onde há cansaço em nós, onde há cansaço em você, que haja descanso. Onde há feridas, onde há mágoas, onde há falta de perdão na sua vida, que hoje você possa encontrar cura, libertação. Que onde há falta de direção, se você está perdido, se você não sabe o que vai fazer amanhã na sua vida, se você não tem, como eu vou dizer, soluções para a tua vida, se os sonhos já estão esquecidos ou até mesmo acabados, hoje o Senhor diz que Ele pode te dar uma nova direção, que Ele pode trazer algo para você hoje dentro dessa bolsinha. Você pode sair daqui com uma direção para a sua vida, amém? É só você crer e confiar. Eu tenho certeza que muitos de nós vamos sair daqui convictos nesse amor do Senhor, naquilo que Ele tem para mim e para você, e que todas as tempestades da vida, assim como foi com a Arca de Noé, né? Nós também chamamos arca. A Arca de Noé foi por um propósito, para salvar pessoas, salvar a humanidade. Foi no meio de uma tempestade, de um dilúvio, que Deus levantou uma arca. Hoje você veio na arca. Então, se você está no meio de uma tempestade, de um dilúvio, de uma situação difícil, eu sei que hoje, nesse lugar, pelo amor de Deus, Ele vai te trazer uma direção. Amém? Não é a igreja, é Deus. Não somos nós, homens, pastores, presbíteros, que vamos falar aqui, é Deus. Toda palavra que vai sair desse altar, ela está sendo inspirada pelo Senhor. Muitas coisas que eu estou falando para você não estão escritas aqui. Então, eu creio mesmo que há algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nesta manhã. Na minha já começou a fazer. Já tive o meu momento com o Senhor e Ele me trouxe muita cura hoje. E eu peço ao Senhor que essa cura que passou pela minha alma, pelo meu espírito, possa alcançar cada um de vocês que está nessa sala. Então, para concluir, vamos concluir. 5 anos que o Senhor tem nos sustentado. Tudo começou por amor e só vai continuar por amor, porque nós estamos aqui por amor. Não temos recursos, não temos humanos, financeiros, falta tanta coisa para nós. Mas uma coisa não falta neste lugar, que é o amor do Senhor. E esse amor, eu creio que vai tocar muitas vidas que, de alguma forma, vão chegar até nós. Então, o A de arca simboliza o amor como base da visão do que tudo que nós fazemos. O amor é o combustível do nosso ministério. E o amor é o destino para onde Deus nos leva. Então, eu quero lembrar você nesta manhã
que Deus ainda ama de tal maneira. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele hoje, Ele continua amando de tal maneira, Ele ama-nos de tal maneira, que Ele entrega muitas coisas. O Filho dele, Ele já entregou. O Filho dele, Ele já fez o sacrifício único e suficiente na cruz, mas tem muitas coisas que Ele ainda entrega, por amor a mim e a você. Tem muita coisa que Ele ainda faz, porque Ele nos ama de tal maneira. E sabe uma coisa que Deus faz por nos amar de tal maneira? É nos perdoar e nos dar uma segunda oportunidade. Que Deus é esse? Pensa agora quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou. Se fosse o homem, tinha virado as costas para você. Quantos homens já virou as costas para você porque você errou e porque você falhou? Mas Deus não faz isso. Então, Ele te ama de tal maneira que, se você se arrepender verdadeiramente, Ele te dá uma nova chance. Se você que está aqui hoje nunca experimentou desse amor, se você não conhece esse amor de Deus que te amou de tal maneira, hoje é o dia de você conhecer. Até o fim dessa celebração, se você sentir que quer entregar a sua vida para Jesus, hoje é esse dia. Hoje é dia de salvação na sua vida. Se você não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia de você conhecer. Aleluia. E se você já experimentou desse amor e esfriou-se, se você já experimentou desse amor e se afastou por algum motivo, se você já experimentou, mas hoje nada faz sentido na tua vida, a vida com o Senhor está, de certa forma, longe. Hoje é dia de você ser renovado nessa aliança. Hoje é dia de você voltar para os pés do Senhor. Hoje é dia de você sentir esse amor de tal maneira que Ele vai te pegar no colo e vai produzir vida no teu espírito, em nome de Jesus. Então, hoje é um convite para nós voltarmos para Ele, seja pela primeira vez, seja, Senhor, pela 10ª vez. Hoje é o dia de nós voltarmos e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Então é esse amor que nós vamos pregar aqui hoje, é esse amor que eu estou pregando para você, é o amor que me libertou, que me salvou e salvou todos que estão nessa sala, e pode salvar aqueles que ainda não conhecem, mas salvar principalmente de nós, do nosso eu, do nosso ego, da nossa humanidade, da nossa carne. Amém? Eu hoje vou partilhar convosco uma palavra que está no livro de Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, que profetizou sobre os tempos futuros, profetizou sobretudo pela vinda do Espírito Santo também nos corações dos meus irmãos e na minha vida. Essa passagem está no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, que diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis. O coração humano, ele é o centro das nossas emoções. O coração, como um órgão, é o órgão vital para que a gente tenha vida. O coração bombeia sangue, o coração bombeia vida. Mas não é no coração humano que eu vou falar hoje, é no nosso coração espiritual, do nosso interior, do nosso íntimo. A Bíblia, quando fala de coração, a Bíblia está falando no local de decisão, um local de encontro com Deus, um local onde nós nos encontramos com Deus novamente, um local onde nós tomamos as nossas decisões com Deus. A obra de Deus começa primeiramente no coração. Tudo acontece no coração do homem. O versículo que nós lemos agora há um bocado fala-nos que o Senhor vai nos tirar o coração de pedra, vai nos colocar um coração novo e vai colocar-nos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Essa palavra foi também profetizada pelo profeta Joel e por outros profetas do Antigo Testamento, e se cumpriu com Jesus Cristo de Nazaré. Como a nossa pastora Ibem falou, que o amor é a essência de tudo, realmente sem o amor não poderia haver restauração dos nossos corações. O amor de Jesus nos alcança na cruz do Calvário, Ele se entrega por cada um de nós naquela cruz, se doando em um gesto de amor para que
nós, como servos do Senhor Jesus, como filhos de Deus, possamos receber o seu Espírito e a sua presença. O Espírito Santo de Deus foi derramado em Pentecostes sobre a vida de cada um dos meus irmãos que creem em Jesus e um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele se entregou por nós. É algo que nós não merecíamos, mas o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, porque é uma graça, é uma dádiva de Deus, para que nós possamos ter comunhão com o Senhor. A função do Espírito Santo, na minha vida e na tua, meu irmão, é que é como a cruz. Nesse sentido, nós buscamos a Deus, a comunhão com Deus. E assim nós buscamos a comunhão uns com os outros, porque nós somos corpo de Cristo, temos que andar unidos uns com os outros. Ainda que haja, muitas vezes, discórdias, não concordâncias naquilo que muitas vezes falamos, mas nós temos que saber sermos unidos e sermos maduros na fé cristã e saber superar muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso meio. O coração, como eu estou dizendo para cada um dos meus irmãos, é o centro da decisão, é onde tudo começa. O Senhor diz na sua palavra que Ele tira-nos do coração de pedra e transforma a nossa vida. Se lemos lá em Salmos 51, 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Essa é a oração que o Senhor deseja ouvir da minha boca e da tua boca todos os dias. Que o nosso coração possa ser transformado pela presença de Deus a cada dia. Jeremias, ele diz assim no capítulo 31, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E eles não ensinará mais a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheceis ao Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoei as suas maldades, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que Deus maravilhoso, Ele não se lembra dos nossos pecados, Ele joga os nossos pecados no mar de esquecimento e diz que mais ninguém precisará perguntar a respeito dele, porque todos serão cheios do Espírito Santo de Deus e saberão a respeito dele. Eu não precisarei, porque o Senhor me ensina através da sua palavra. A palavra de Deus, nós sabemos que ela, simples por ela só, ela é morta, mas com o Espírito Santo de Deus ela ganha vida. Porque muitos leem a palavra de Deus e não compreendem, porque falta-lhes o Espírito Santo de Deus. E hoje o Senhor Deus quer renovar os nossos corações e colocar um coração novo dentro de mim e dentro dos meus irmãos, para que nós possamos compreender cada vez melhor a sua palavra, cada vez mais aquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer e a declarar na vida uns dos outros. Então nós temos necessidade de andar com Deus e buscar esse Espírito Santo de Deus maravilhoso cada vez nas vidas. Isso então, dessa palavra é muito importante. Entendemos que é Deus que coloca um coração novo. Como a pastora disse bem, nós não seríamos merecedores de coisa alguma, mas pela sua graça Ele tira-nos do coração de pedra e nos coloca um coração novo e nos transforma através do seu Santo Espírito a cada dia. A cada manhã, quando o dia começa, a palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. A cada manhã é uma oportunidade de nós buscarmos ao Senhor. A cada manhã é um dia novo que o Senhor faz, uma oportunidade de arrependimento nos nossos corações, uma oportunidade de amanhecer o dia com gratidão a Deus, porque todo aquele que começa o dia agradecendo a Deus, certeza que no final do dia vai agradecer muito mais. Quando a gente amanhece o dia buscando ao Senhor e direção naquelas dúvidas, naquelas incertezas que nós temos, que não sou só eu, irmãos, nós temos dificuldades e precisamos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é bondoso e amoroso, e quando eu não sei o que fazer, e quando eu, na minha humildade, me prostro, me ponho de joelhos diante do Senhor e busco ao Senhor, o Espírito Santo me orienta ao que fazer. Eu sei exatamente o que fazer. É dobrar os joelhos e buscar a Deus. Quando o meu homem natural, o meu coração de pedra, não sabe. Mas quando eu dobro os meus joelhos e me prostro diante do meu Criador e busco a sua presença, a presença do seu Santo Espírito,
Ele me mostra o que eu tenho que fazer. Provérbios, a segunda importância, meus irmãos, é uma dádiva de Deus, o coração transformado. Mas a segunda importância é saber guardar esse coração transformado. Não basta Deus. Quantos aqui aceitaram Jesus? E quantos não aceitaram Jesus, não conhecem Jesus, não ouviram falar de Jesus da maneira que estamos aqui a falar hoje? Sobre todo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia é bem clara, ela diz sobre tudo. Quando a palavra diz sobre tudo, é tudo. O que tu tens de mais valioso na tua vida? Será que é o dinheiro, é o teu carro, a tua casa? O que é mais valioso para a tua vida? A palavra de Deus diz, sobre tudo, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes de vida. Não é o coração. A palavra de Deus diz que é o primeiro que nós temos que dar para Deus, é a primícia ao nosso coração. Por isso a Bíblia afirma com convicção, tudo que temos que guardar é o nosso coração. Em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Palavras de Jesus. E a minha pergunta, que eu faço muitas vezes para mim e faço para meus irmãos, onde está verdadeiramente o nosso coração? A Bíblia diz, em Provérbios 27:19, como a água corresponde ao rosto, assim é o coração do homem. Como o nosso rosto é na água, assim é o nosso coração, é o nosso interior. E nós temos que cuidar muito bem do nosso coração, porque ele reflete quem nós somos. Já ouviram a expressão, a boca fala daquilo que o coração está cheio? O nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Porque esse mundo tenta nos distrair a cada dia, nos tirar e colocar dureza no nosso coração. Quando a gente abre a televisão, liga a televisão, começa a ver os noticiários, então meu coração... A minha esposa às vezes diz assim, desliga isso que teu coração está ficando duro de ver tanta má notícia. Sério, a gente precisa andar informado, mas não podemos se influenciar pelo que o mundo diz. Em Jeremias 29:11-13 diz assim, porque eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes com todo o vosso coração. O Senhor está à tua espera. O Senhor está à tua espera que tu o busques com todo o teu coração. A palavra de Deus diz, coração, alma, força e entendimento. É fácil decorar. Lembre da palavra café, coração, alma, força e entendimento. Entendimento. Busquem a Deus com esse coração verdadeiro, humilde, íntegro diante do Senhor. Quem não quer ser achado por Deus? Ele diz na palavra que aquele que o busca com esse coração é achado dele e ele nos ouve. Mas para isso temos que ter esse coração sincero e humilde, dispostos a buscar ao Senhor. E é dessa restauração que eu estou falando, é dessa restauração que eu tenho vivido esses 5 anos na Arca. Essa restauração que tem mudado o meu coração em relação a tantas coisas. Onde tem estado o nosso coração é a pergunta que eu faço nessa manhã. É muito fácil a gente imaginarmos um rio passando aqui pelo meio e aqui é a fonte. Aqui é a fonte. Se eu quiser contaminar o rio, eu contamino a fonte. E tudo mais fica contaminado. Guarda, irmão. Terceira importância do coração
é não endurecer o coração. E muita gente endurece o coração quando a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus é confronto, muitas vezes. E nós não gostamos de confronto. Mas um Deus que nos ama é o Deus que nos confronta muitas vezes com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com os nossos achismos, e nos faz dobrar o joelho e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a voz, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o vosso coração. A palavra de Deus é clara. Se ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração, irmão. Eu sei o que estou falando. E há muitas situações do dia a dia, que nós passamos de segunda a sexta e às vezes até no fim de semana, que nos endurece o coração. É esse mundo estressante aí fora, é o trabalho, é a pressão que vem sobre nós. E muito mais que isso, é a incredulidade muitas vezes. Nós botamos mais depressa o olho da dificuldade e queremos resolver as coisas pelas nossas mãos que fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ordena fazer. Dobrar os joelhos e clamar a Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Incredulidade é uma das coisas que endurece o coração do homem. O excesso de religião. Eu tenho aqui alguns exemplos bíblicos e a letra por si só mata. Por isso nós temos que ser dependentes desse coração humilde e íntegro, dobrado aos pés do Senhor. O engano também nos leva a ter um coração duro, a mentira, a crítica. Quantas vezes a gente tenta fazer o nosso melhor e muitas vezes o nosso melhor não chega para o irmão do lado. E a crítica muitas vezes nos destrói, mas também destrói o irmão do lado. Pecado não confessado. Ensino fora da palavra de Deus, falta de arrependimento e perdão. Tem alguém que te magoou e tu não consegues perdoar? Hoje é o dia de perdão. Tens algo a arrepender diante do Senhor? Que podias ter feito melhor? Como a palavra diz muitas vezes, a gente sabe muito bem o que temos que fazer. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando contra o Senhor. Jeremias 17:9 diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? O nosso coração, por natureza, é um coração enganoso. Vem do velho homem, mas o Senhor Jesus nos transformou. Quando naquela cruz do Calvário, como a pastora falou e bem, Ele se entregou por mim e por ti, pelo amor que Ele teve por nós, derramou toda a sua misericórdia e toda a graça nas nossas vidas. E a vinda do Espírito Santo na minha e na tua vida é graça de Deus, é um presente maravilhoso do Senhor na minha e na tua vida. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço da verdade? Mentira. Deus abomina a mentira. Não há, muita gente fala que é só... Tem gente que consegue mentir pensando que está falando a verdade, a pessoa mesmo. Eu, no passado, antes de me converter, eu mentia compulsivamente, achando que aquela era a minha verdade. Eu não tenho vergonha de dizer, o Senhor tirou esse coração de pedra e transformou. E transforma a vida de muitos que creem. Basta crer. Marcos 3, 1, 5, tem uma passagem que para mim é uma passagem muito linda. Mas ela fala do excesso de religião no coração dos homens, porque a religião também nos afasta de Deus e endurece o nosso coração. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma mão deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse
a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem da mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou destruí-las? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a tua mão. O homem estendeu e a mão dele foi restaurada. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer restaurar corações nessa manhã aqui nesse lugar. Mas temos que deixar a religião de lado, porque aqueles homens, aqueles fariseus, doutores da lei, porque sábado, segundo o quarto mandamento da Bíblia, diz que sábado do Senhor é dia santo. E é o excesso de religião que não permite que o Espírito Santo flua muitas vezes no nosso meio. Olharmos a letra, como eu disse há um bocado, a letra simples, nua, ela nos mata. Mas pela ação do Espírito Santo nós compreendemos aquilo que o Senhor quer nos levar a fazer, aquilo que o Senhor quer nos fazer falar e declarar. E andar no seu. A palavra de lá em Ezequiel diz no final que nós vamos entender e compreender a lei do Senhor e vamos andar na lei do Senhor, porque nosso coração não é mais de pedra. Salmos 51, 17. O sacrifício que desejais é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita um coração humilde e arrependido, como eu falei com vocês há um bocado. Um coração quebrantado no seu altar. Um coração que reconhece Ele como Senhor e Salvador. Um coração que reconhece que sem a ação do Espírito Santo não é nada. Então vamos lá ler novamente Ezequiel para nós encerrarmos. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, juízos, e os observeis. É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Deixar o nosso coração ser transformado por Ele a cada dia. Deixar os nossos achismos, aquilo que nós achamos que é, de lado, e olharmos para a palavra de Deus e clamarmos pelo Espírito Santo de Deus. Clamarmos todos os dias que o Senhor Deus transforme no nosso coração e enche as nossas vidas dos frutos do Santo Espírito do Senhor, que são os frutos que nós desejamos ser cheios a cada dia. É os frutos do Espírito que eu preciso a cada dia na minha vida para que eu possa ser aquilo que o Senhor planeou que eu fosse a ser um dia. Um homem santo de Deus. Um homem que todos os dias busca ser transformado. Muitos têm a noção que ser santo é ser certinho. A palavra santo quer dizer separado para Deus. Quer dizer esforço. Quer dizer busca. Quer dizer desejar se encontrar com o Senhor todos os dias. É isso que eu declaro na vida dos meus irmãos aqui presentes. Que vocês desejem se encontrar com o Senhor a cada manhã, todos os dias das vossas vidas. Essa palavra, ela mexe muito com todos nós, quando nós falamos de cura. Porque a cura é algo que todos nós necessitamos. Quando ela não é física, ela é uma cura espiritual, uma cura emocional. Não tem quem não diga assim, olha, eu não preciso de cura. Todos nós precisamos de cura. Seja no nível do nosso físico, ou seja nas nossas emoções. Nós sempre vamos precisar de cura. Pedir para vocês abrirem a palavra em Isaías 53,
4 e 5. Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como a nossa pastora pregou no começo, o amor de Deus, Isaías já profetizou muito, muito antes de Jesus, a crucificação. Jesus, ele profetizou ali o que Jesus ia fazer. E o que Jesus, ele vinha trazer para a nossa vida. A pastora, quando ela falou em João, o amor de Deus, esse amor é tão grande, que nós não conseguimos imaginar. Como ela disse, quem aqui é pai e mãe tem coragem de entregar o seu filho para salvar outra pessoa? Eu acho que nós não teríamos essa coragem. Eu, pelo menos, não teria, sou sincera, eu não teria. Mas Deus teve esse amor. E através desse amor dele, como a pastora pregou, nós fizemos a nossa ligação com ele de volta. O que o presbítero Alcides pregou sobre a restauração, sobre o coração, nós vimos que tudo depende do nosso coração, daquilo que nós fazemos. Começa aqui. Muitas vezes aqui, outras vezes aqui. Depois vai parar aqui. Só que quando chega no nosso coração, como o presbítero Alcides pregou e muito bem, se nós não sabermos guardar o nosso coração, que há uma diferença de você guardar o seu coração e de você guardar no seu coração. E quando nós guardamos no nosso coração aquilo que não traz paz, aquilo que não traz harmonia, vai adoecer a nossa alma. Nós vamos ficar doentes. Doentes como? Não perdoamos, somos pessoas amargas, rancorosas, murmuradoras, reclamamos de tudo e mais qualquer coisa. E o que acontece na nossa vida quando a nossa alma, ela adoece? Ela adoece o nosso físico. Que estamos interligados, não é? Temos um corpo, uma alma e um espírito. Se a nossa alma adoecer e nós não sabermos tratar dela a tempo, ela vai adoecer o nosso físico. Na palavra diz, em Salmos, diz em várias outras passagens, a relação de uma alma não curada, o que acontece com o físico. Adoece os ossos, a sequidão. Então nós temos que tratar da nossa alma para que o nosso físico ele não adoeça. A terceira palavra, a terceira letra da arca, a cura, ela vem de Deus, que através dele, do grande amor dele, da restauração nos nossos corações, nós somos libertos de vícios, somos libertos dos traumas, de sentimentos opressores, somos libertos de nós mesmos, que muitas vezes nós achamos que nós temos que nos libertar de alguém, de algum sentimento, e não, nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Porque a nossa mente nos leva a lugares que eu quero e eu vou fazer. E muitas vezes não é o que eu quero e o que eu vou fazer. É o que é necessário eu fazer. E o que Deus quer que eu faça. E a nossa renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, ela traz cura. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nesse versículo nós vemos o que a nossa mente, o que o nosso coração faz conosco e o que a palavra vem fazer em nós. Ela vem trazer a nós a noção daquilo que nós pensamos e que nós fazemos. Quando a palavra ela nos liberta, nós somos lavados e traz a noção de quem nós somos e o que nós fazemos, que não agrada ao Pai. A palavra, ela é viva, a palavra é Jesus. Jesus, no começo em Gênesis, Jesus era o verbo, foi lá falado, decretado. Jesus, ele é a palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós lemos a palavra, é Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Então nós temos que buscar a palavra, para a palavra nos lavar, para a palavra abrir o nosso entendimento. Porque muitas vezes nós queremos a cura, nós oramos, nós fazemos propósitos, nós jejuamos e a cura não acontece. E o nosso coração? Por que nós queremos sermos curados? E a cura principal que nós devemos buscar é a cura espiritual, a cura das nossas emoções. Porque quando nós somos curados nessa área da nossa vida, pode vir o que vier, nós vamos estar com Cristo. Como a ministra Letícia cantou, por Ele e para Ele, estou perdendo tudo e com alegria. É nesse lugar, quando nós tratamos dos nossos sentimentos, quando nós tratamos da nossa alma, nessa cura, nós vamos olhar para Jesus e nós vamos dizer mesmo, eu entrego tudo por Ti. Se eu estiver bem, eu estou contigo. Se eu estiver mal, também estou contigo. Não vamos oscilar, não vamos vacilar. Quando conhecemos esse amor, nós somos restaurados. Quando nós conhecemos o amor do Pai, através da palavra vivida, da palavra falada, nós somos restaurados. E quando nós somos restaurados, nós somos curados. Porque a cura, ela é um processo, e nesse processo nós temos que conhecer o amor do Pai, nós temos que sermos restaurados por Jesus, para podermos sermos curados pelo Espírito Santo. Muitas curas, elas não são físicas, como eu disse ainda há bocado, são espirituais, são sentimentais, são traumas, falta de perdão. Como já foi falado aqui hoje, o arrependimento e o perdão, em todo o processo da nossa vida, ele vai andar lado a lado com tudo aquilo que nós precisamos. Se nós não nos arrependermos, se nós não perdoarmos, nós fechamos o nosso coração. Com o nosso coração fechado, a palavra não entra, a libertação não vem, a cura não acontece. Por isso que nós precisamos nos arrependermos para sermos restaurados pelo Pai, através do amor dEle. E sermos libertos para receber essa cura que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Como nós vemos em Isaías 53, 4 e 5, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si toda a enfermidade, dor, vergonha. Nós somos libertos e curados através desse amor. Basta nos enchermos de fé e nos achegarmos a Ele. Quando a fé vem, ela enche o nosso coração. Você tem algo dentro de você que te impulsiona, como se fosse uma adrenalina. Então, nós devemos nos achegar a Deus, nos achegar a Jesus, através da fé, sem duvidar no nosso pensamento, sem oscilar. Assim Deus ele vai agir. Em Hebreus 11:6, a palavra diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que ter essa fé
para poder agradar a Deus. Não tem como nós clamarmos por cura, clamarmos por muita coisa se nós não tivermos fé nele e crer que ele existe. Porque nós não podemos andar por aquilo que nós vemos e sentimos, mas sim por aquilo que nós cremos. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos que Jesus, ele foi à cruz, que ele levou tudo sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos sentimentos malzinhos, tudo aquilo, a nossa falta de perdão, que a falta de perdão, ela nos adoece por demais. E a amargura não só adoece o físico, como adoece a alma. A alma sem perdão, ela é amargurada, ela só quer vingança. Ela vira dias após dias pensando no mesmo. Por isso que o perdão, ele é algo que se você, imagine uma brasa, uma batata quente na tua mão. Quanto mais você apertar, o que ela vai fazer? Ela vai queimar a tua mão. Quando você perdoa, você abre a mão, você libera essa brasa, essa batata quente. Acontece o quê? A cura. Não ande retendo essa brasa quente na tua mão. Não anda com essa brasa na tua mão. Libera esse perdão. Libera esse perdão hoje. Muitas vezes precisamos nos perdoar a nós mesmos. Ou a perdoar. Às vezes as pessoas falam coisas tão banais para nós, nós ficamos magoados. E não perdoamos. É nesse momento que o coração fecha. Então hoje, escolha perdoar. Escolha andar para frente. Escolha ser livre. A doença, ela é vista como um mau funcionamento e Deus quer restaurar. Tanto a doença física como a doença espiritual, nos nossos sentimentos, ela é vista como um mau funcionamento. Alguma coisa está a funcionar mal, não está? Porque se Deus criou-nos em perfeição, tudo para funcionar como uma máquina, e não está a funcionar bem, alguma coisa está errada, não é? Só que Deus, Ele quer nos restaurar. Ele quer nos restaurar hoje. Na nossa saúde, nas nossas emoções. Ele quer hoje que nós perdoamos, liberamos esse perdão que está anos retido em nós, retido no nosso coração. Essa falta de perdão que tem aprisionado a cada um. Jesus, ele é a fonte da cura. Como nós vimos em Isaías 53. Ele levou, ele é a fonte da cura. Que nós nos acheguemos a Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava há muitos anos enferma, ela já tinha gastado tudo que ela tinha e ela não era curada. E ela sabia que ela não podia estar no meio de pessoas, porque ela, naquele tempo, né, eles funcionavam assim, para não contaminar ninguém, mas ela não olhou nada disso. Ela ouviu falar que havia o Messias, que o Messias curava. Nós vemos a história dela em Lucas 8, 43 a 48. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Nós vemos aqui essa mulher que ela se achegou a Jesus com uma fé que ela tinha, que ela sabia que através
de Jesus, ela ia ser curada. A fé, ela é fundamental para a cura acontecer. Tanto a cura física quanto a cura espiritual. Se nós não tivermos fé para se chegar a Jesus, não vai acontecer a cura. A fé, ela é fundamental. Quando você tem uma dor de cabeça, o que você pensa? Vou tomar um Beneron, porque você sabe que o Beneron vai passar. Você tem que ter essa mesma certeza no teu coração, quando você fosse chegar a Deus e clamar a Ele, para que Ele te cure. Ele não é o Beneron, Ele é muito além. Ele é muito além. Se você tem certeza para pôr, se você tem fé para pôr a tua certeza num comprimido que Ele traz, alivia a tua dor de cabeça, qual é o nosso problema de ter essa certeza que Deus vai nos curar, que Ele vai nos libertar, que Ele vai restaurar o nosso coração dos nossos sentimentos? Amém? Se nós conhecemos a Deus, se nós sabemos quem Ele é, não só de ouvir falar, mas de viver com Ele, de saber as obras que Ele já fez na nossa vida, que Ele fez no passado e que Ele ainda vai fazer. Por que nós temos essa dificuldade de crer que Ele pode fazer? Amém? Como essa mulher, que nós tenhamos essa fé, que ela chegou e tocou, ela só tocou na orla do manto dele. Ela nem precisou tocar fisicamente nele. Ela não precisou marcar uma sessão com ele. Não. Ela tinha certeza, se eu simplesmente tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. E foi o que aconteceu. Jesus, ele é maravilhoso, ele é magnífico em fazer milagres, em fazer curas. E principalmente na cura da alma. Naquela cura que nos prende. Porque, novamente, eu vou voltar a falar, se a nossa alma, os nossos sentimentos não forem curados, o resto do corpo vai continuar adoecido. Se a nossa alma estiver curada, nós sabemos que nós temos conexão com o Pai. Porque para Ele não importa isto aqui. Isto aqui é carne. Isso vai apodrecer. Mas o que importa para Ele é a nossa alma. Curada, restaurada e firmada nele. Quando essa cura acontece na nossa alma, o resto a gente toca para frente. Deus deseja a tua cura completa hoje. Ele já pagou o preço por cada um de nós nessa sala. Ele já pagou o preço, o alto preço. Agora depende de nós. Como que nós chegamos a Ele? Com fé, duvidando, será aqui? Depende de nós, porque a parte dele Ele já cumpriu. Aproxime-se de Jesus com fé. Permita a sua ação em sua vida e seja usado para curar outras pessoas. Que possamos ter a fé da mulher do fluxo de sangue. Ela tocou na palavra. Ela tocou em Jesus. Jesus é a palavra viva que cura. Não há outra. Restaura através do seu grande amor. Ele restaura-nos através do amor, do que Ele fez na cruz por nós. Que hoje nós possamos tocar em Jesus com essa fé, sem duvidar nos nossos corações, e que possamos sermos curados no seu nome. Porque toda cura tem um propósito. O propósito da cura é louvar a Deus, é engrandecer o nome dEle, é dar glória a Ele. Não é quem liberou a palavra, não é quem orou, mas é ao Pai. É dar glória ao Senhor. Esse é o propósito de cada cura na nossa vida. Amém? Que hoje nós possamos já chegar ao Senhor, que nós possamos chegar a Ele e entregar aquilo que nós temos retido, nós temos segurado. É a falta de perdão, é a raiva, é o sentimento que aprisiona, que você não consegue parar de pensar. Libera isto hoje. Ser curado, ser liberto no nome de Jesus. Que cada um de nós hoje possamos sair daqui mais leves, sabendo quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Amém? Como falar de aliança.
a última letra da palavra arca, o último A, tem 2 As, A de amor e A de aliança. E venho lembrar-vos que o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus não apenas de promessas. Se calhar até muitos conhecem uma música já muito antiga, não é muito, que se chamava Deus de aliança, Deus de promessas. E o nosso Deus é exatamente isso, é um Deus não só de promessas, mas também de alianças. Uma promessa é uma palavra que Deus fala a alguém. Uma aliança é um compromisso firmado com sangue e com fidelidade. São coisas diferentes. É a mesma coisa que eu dizer a alguém: olha, estamos concordados com alguma coisa? Sim. Outra coisa é a gente dar o aperto de mão. É a nossa palavra. Outra coisa é só uma conversa. Promessa e aliança é mais ou menos a mesma coisa. E Deus nunca chamou o homem apenas para uma relação superficial. Deus chamou o homem desde o início, desde o jardim do Éden, desde o nosso avôzinho Adão. Vocês sabiam que a gente teve um avôzinho chamado Adão e uma avózinha chamada Eva? Fizeram muita coisa mal, por isso estamos aqui hoje. Nós já estávamos a reinar com o Senhor. Mas, mesmo assim, Deus emendou tudo através do sacrifício de Jesus. Mas voltando aqui a essa relação que o Senhor criou para nós, o Senhor criou o homem, não nos chamou para uma relação superficial, apenas, eu falo, eu isto, eu... Não. Deus chamou-nos para um relacionamento constante. E um relacionamento constante fala de aliança, fala de algo que tem que ser santo, fala de algo que tem que ser profundo. Deixa-me dar-vos um exemplo muito simples que todos nós conhecemos, o exemplo de Abraão. O Senhor com Abraão fez 2 coisas. Deu uma promessa e fez uma aliança. Amém? O Senhor faz várias promessas a Abraão. O Senhor lhe diz com 80 anos que ele ia ter um filho. Qual de vocês acreditava com 80 anos que ia ter um filho? Eu não. E ele também não. Sara riu. Mas no fundo, ele pensou assim: não, é Deus. Vou esperar para ver. E ele esperou, nem sempre bem, mas esperou. E teve um filho. E Deus também lhe fez uma aliança com ele. E nessa aliança o Senhor disse: as tuas gerações, os que virão depois de ti, serão em maior número do que as estrelas que estão no céu e em maior número do que as areias que estão no chão. Deus não está a dizer literalmente que ele ia ter 43 milhões de filhos, não. Deus está a dizer que era algo que era incontável, que o ser humano não podia contar. Agora vê o alcance desta aliança que Deus faz com Abraão. Se fores lá ler em Gênesis, sugiro que leiam o livro de Gênesis, sem desprimor para nenhum livro da Bíblia. Eu acho que é um livro extraordinário. Fala-nos de coisas lindas que Deus fez com alguém que ainda não sabia quem era Deus. Com muita gente que não sabia quem era Deus. E quando Deus faz esta aliança com Abraão, se tu fores lá ler, Deus chama Abraão da sua tenda durante o dia e diz-lhe: vem cá fora e conta as estrelas do céu. Do dia. Portanto, Deus está a dizer: nem aquilo que tu consegues ver naturalmente tu entendes. Eu estou-te a dizer que há estrelas além daquilo que tu consegues entender. Isto é a aliança que Deus faz connosco. Quando Deus faz uma aliança connosco, a gente não consegue entender, não conseguimos alcançar. Mas nós e as nossas gerações subsequentes alcançam. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus não se esgota naquilo que faz em mim. O nosso Deus continua a obra nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Esse é um Deus que se prolonga nas nossas vidas. Assim nós queiramos ter essa aliança profunda com o Senhor. O nosso Deus é um Criador que faz tudo com uma razão e um sentido. Nada é por acaso. E o nosso Deus também não muda. No livro de Tiago diz-nos que o nosso Deus é um Deus tão constante que nele não há mudança nem sombra de variação. Isso quer dizer o quê? Que a mesma palavra que Deus disse a Abraão está válida, a mesma palavra que Deus diz hoje para o Pedro ou para cada um de nós. É um Deus que não muda. Tudo o que Deus disse ontem, hoje, eternamente, cumprir-se-á. Porque Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus poderoso. E nós não podemos, como foi ministrado hoje aqui, nós podemos não acreditar, mas isso não invalida que existe. Há pessoas nesta terra, vocês podem achar que é difícil, há pessoas nesta terra que não acreditam que há eletricidade, porque nunca viram. Se nós formos lá, por exemplo, nós temos muitos brasileiros aqui, a minha esposa é brasileira, se nós formos lá bem para o interior da Amazónia ou para outros lugares, eles nunca viram eletricidade. Se a gente lhes levar um telemóvel e ligar a lanterna, eles devem pensar que é uma magia qualquer, como nós pensaríamos se também nunca tivéssemos visto. Não quer dizer que a eletricidade não exista. Eles é que não a conhecem. A gente pode achar que Deus não existe. Talvez ainda não o tenhamos conhecido. Talvez ainda não tenhamos rendido o nosso coração dessa forma poderosa. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E esse relacionamento que Deus tem connosco é santo. Porque Deus é santo. Porque o Senhor nos diz em Pedro, no Novo Testamento, sede santos como eu sou santo. Uma das características de Deus, Deus é amor, claro que sim, mas um dos atributos de Deus é santidade. E a sua santidade faz com que nós, quando nos chegamos a Ele, somos contagiados por Ele.
Deixa-me dar-te um exemplo que todos nós conhecemos. Quando alguém está doente, com uma gripe, o que é que a gente faz? Vai lá dar muitos abraços? Não. Porquê? Porque vamos ser contagiados. Se eu me aproximar de Jesus, vou ser contagiado pelo seu amor e pela sua santidade. Não posso ser mais o mesmo. É impossível. Fico doente de amor por Jesus. Só que é uma doença que eu não quero que pare. É uma doença que eu quero que cada vez mais, e no meu coração, eu vou contagiando os outros. Cada pessoa que eu abraço, cada pessoa que eu falo de Jesus, cada pessoa que lê em mim a Bíblia viva, porque nós somos essa Bíblia viva, cada pessoa que lê isso em mim é impactado e é contagiado por esse amor. E é isto que o Senhor nos fala quando nos fala de aliança. Por isso Deus nos chama para um relacionamento de aliança. A Bíblia, eu agora já ia fazer o que eu faço sempre. A Bíblia, mas não está aqui hoje, a Bíblia fala-nos que o Senhor tem 7 alianças que o Senhor criou, mais ou menos. Criou não. O Senhor instalou, restaurou, registou 7 alianças com a humanidade. Todas elas são importantes, mas todas elas apontam para uma aliança, que é a última, que é a mais importante de todas, que é a aliança de Jesus. E é isso que eu venho aqui falar hoje. A aliança que Jesus fez connosco. A aliança que o Cristo o Redentor fez com cada um de nós. Todas as outras são importantes, claro. A primeira foi com Adão. Vêem a importância, como Deus age, como Deus restaura a humanidade. A primeira aliança Deus faz com Adão, no Jardim do Éden. E a última aliança Deus faz com Jesus. A Bíblia nos diz que o primeiro Adão é o nosso conhecido Adão, como eu disse há bocadinho, o nosso avôzinho, e é uma aliança que foi feita na carne, uma aliança natural com Jesus, que a Bíblia nos diz que é o último Adão, aquele que nos vem resgatar do pecado. Deus faz uma aliança espiritual, mas de sangue. Ou seja, a parte física está presente, só que aqui está uma parte espiritual, uma componente espiritual intensa, que nos muda completamente. Esse é o plano de redenção da humanidade que Deus tem para nós. Assente na aliança que Cristo nos trouxe. Esse é o plano que foi construído desde o Jardim do Éden, desde o momento... Deixa-me dizer-te uma coisa, se calhar já ouvimos, talvez, sei lá, em filmes, em registros, em histórias, já ouvimos muitas vezes dizer que o Senhor criou Adão, criou Eva, eles estavam lá no Jardim do Éden com tudo maravilhoso, uma vida fantástica, maravilhosa, tinham tudo, não lhes faltava nada, eles pecaram, comeram da árvore, do fruto do conhecimento, da árvore do bem e do mal, e pecaram, e então Deus arranjou um plano B para salvar a humanidade. Mentira. Faz reset hoje. Só viste isso alguma vez? Faz reset. Não é verdade. Antes do homem pecar, Deus já tinha esse plano de redenção criado. Porque o nosso Deus é um Deus soberano. Sabia. Deus dá-nos uma coisa que se chama livre-arbítrio. E quando deu esse livre-arbítrio a Adão e Eva, o que Deus diz é: eu espero que escolhas o certo. Mas se fizeres o errado, eu estou cá. Antes dele pecar, Deus já sabia que isso ia acontecer. Então Deus já estava preparado esse plano. E desde ali começa em cada uma das alianças, em cada momento que foi conseguido, em cada personagem bíblica que nós temos, que nos mostra o seu pecado, que nos mostra as suas falhas, que nos mostra ao mesmo tempo a forma como Deus os restaura, os tira do monturo e os faz sentar em lugares celestiais. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós conseguimos perceber que cada um destes pontos é uma aliança importante até chegarmos à aliança final, que é a aliança do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E isto nos fala de aliança. Por isso é importante. A aliança de Jesus é uma aliança, como eu disse, espiritual, mas é uma aliança selada com sangue. O sangue do próprio Jesus. Não é o teu sangue, nem o meu sangue. Não fomos nós a quem foi colocada a coroa de espinhos. Não foi nenhum de nós que foi espetado os cravos nos pulsos, nem no tornozelo. Não foi nenhum de nós que foi espetado uma lança no lado. Foi em Jesus. O sangue dele, pelo teu sangue e pelo meu. Como foi orado, como foi ministrado agora. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era ele que devia lá estar? Não. Era eu, o pecador, o impuro, o imperfeito. Mas o santo, o puro e o perfeito tomou esse lugar. Isso é aliança. Isso é importante nós percebermos. No Antigo Testamento, só fazer aqui um pequeno resumo, as alianças eram seladas com o sangue dos animais. E todos nós sabemos a história da Páscoa, a primeira Páscoa, a Páscoa em que o povo é liberto do Egito. Cada um matou um cordeiro e colocou o sangue, com esse sangue eles pintaram o umbral da porta, porque Deus tinha dito, todo aquele que colocar esse sangue sobre o umbral da porta, o espírito, o anjo da morte não entrará lá. Caso contrário, o anjo da morte entrará e matará cada um dos primogênitos, seja animal ou seja pessoa. Hoje não precisamos de fazer isso. Hoje não precisamos de chegar à nossa porta e colocar sangue. Não precisamos de fazer nenhuma magia. Não precisamos de nenhum amuleto. Hoje Jesus
subiu àquela cruz há cerca de 2000 anos atrás, entregou a sua vida, o seu sangue foi vertido naquela cruz para que tu e eu pudéssemos ter vida em abundância. É isso que se chama uma aliança eterna que foi selada com o próprio sangue. Não apenas para ti, não apenas para mim, não apenas para os portugueses, não apenas para os brasileiros, não apenas para Santa Marta do Pinhal, mas para toda a humanidade, para aqueles que ainda não o conhecem, mas que um dia virão a conhecer. Foi para eles que o Senhor Jesus fez isso. O Senhor nos diz, abre a tua Bíblia comigo em Lucas. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 22. Abrir ou ligar. Vou-vos ler uma passagem muito interessante para percebermos porquê que o Senhor Jesus, o que é que o Senhor Jesus faz isto. Estamos a falar da última ceia. Lucas 22, verso 20, diz-nos assim: da mesma forma, depois da ceia, vamos falar de Jesus, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eles não sabiam o que Jesus estava a falar. Eles achavam que era apenas um cálice com vinho. Jesus estava a dizer o quê? Isto é um ato profético do que vai acontecer daqui a algum tempo. Isto é um ato profético do momento em que eu vou entregar a minha vida para que vocês tenham vida. E eles não percebiam. Nós hoje percebemos, sabemos o fim da história. Não foi um acaso Jesus ir à cruz. Da mesma forma que a redenção da humanidade não é um plano B de Deus, Jesus ir à cruz não foi um acaso. Jesus não foi apanhado de surpresa. Às vezes querem nos relatar que Jesus estava lá com os seus discípulos no Jardim das Oliveiras, chegaram os soldados, Jesus foi apanhado ali na curva, como se diz, e foi... Não, Jesus entregou-se. Pedro cortou a orelha de um homem que lá estava para defender Jesus. Jesus colocou a orelha no sítio, porque a Escritura tinha que se cumprir. Jesus não faz nada pela surpresa. Jesus não foi apanhado de surpresa. Jesus se entregou porque Jesus queria que eu e tu fôssemos salvos. Por isso a sua entrega, por isso a sua vontade. E Jesus entregou-se naquele momento, nem um dia antes, nem um dia depois. Porque aquele momento faz parte do plano perfeito que Deus estabeleceu desde o início do mundo. Faz parte. E o sangue de Jesus não foi derramado apenas por acaso na cruz. O sangue de Jesus foi derramado porque Ele anunciou, como nós vimos aos seus discípulos, que isso iria acontecer. Se Jesus não tem derramado o seu sangue, a terra não seria limpa do pecado através daquela ação. Se Jesus não tem derramado o seu sangue, nós hoje não poderíamos ter o sangue de Jesus a cobrir a nossa multidão de pecados, a trazer-nos vida, a redimir-nos. Então, esta aliança é poderosa. E Jesus, ao fazer isto, Jesus, ao escolher dar a sua vida por ti, ao escolher dar a sua vida por mim, Ele fez isso também para nós hoje podermos ser livres do pecado, sermos homens e mulheres que têm a esperança, que têm essa certeza da vida eterna. E esta aliança que o Senhor Jesus fez connosco assenta em 4 características. Esta aliança que tem quase 2000 anos, mais de 2000 anos até, não, quase 2000 anos, tem 4 características, assenta em 4 características. A primeira é que ela é eterna. Não interessa o que vai acontecer de hoje para a frente. Esta aliança de Jesus é eterna para todo aquele que nascer hoje, que nascer amanhã, que conhecer Jesus para a semana que vem. Esta aliança é eterna. Outra característica muito importante é que ela é perfeita. Nós temos lá isso no livro de Hebreus. É uma aliança superior, firmada sobre as melhores promessas. É o que nos diz a palavra de Deus. É uma aliança que é perfeita. É uma aliança... O diabo não pode impedir essa aliança. Amém. Satanás, por mais poder que tenha, e tem poder, amém. Mas Jesus tem mais poder. Esta aliança é mais poderosa. Não interessa, ela é perfeita. Outra característica desta aliança é que ela é interior. Porque esta lei é colocada no nosso coração, como diz lá em Jeremias. Eu colocarei essa lei no meu coração. Por isso é importante nós percebermos esta característica da lei ser uma coisa para cada um de nós, embora seja para a humanidade. E a quarta característica é que ela é pessoal. Deus não nos fala mais agora apenas através de homens e mulheres que são profetas. Não nos fala mais agora apenas através de homens e mulheres que estudam a sua palavra e que nos ministram e que nos pregam. Deus fala de forma personalizada contigo e comigo. O Espírito Santo nos acorda de noite e fala connosco. Quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos, quando nos entregamos, o Espírito Santo dá uma palavra a cada um de nós que mais ninguém sabe no mundo. Da mesma forma que nós somos seres indistintos, que ninguém é igual a ninguém, ninguém tem as impressões digitais iguais no mundo. Já alguma vez pensaste nisso? Deus fez-te especial. Ninguém tem a íris igual à tua nem à minha. Deus fez-nos especiais e Deus fala de forma personalizada com cada um de nós. Isso é a aliança que Deus tem para cada um de nós. Isso é aquilo que o Senhor quer. Este sangue de Jesus, este sangue poderoso, não cobre apenas a nossa multidão de pecados. Não.
Só isso já era fantástico, só isso já era maravilhoso, só isso já era algo que não tem preço. Mas mais do que isso, Ele remove o pecado da nossa vida e reconcilia-nos com Deus. É como se nós estivéssemos afastados, que a Bíblia nos diz em Romanos, todo aquele que pecou está destituído da glória de Deus. Estamos afastados de Deus, mas com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com a cruz de Jesus, com esse ato, com essa aliança eterna, o Senhor nos reconcilia e nós hoje podemos chegar-nos ao trono da graça, declarando que Ele é o nosso Deus, o nosso soberano, o grande eu sou, e sermos abençoados, sermos guardados, sermos curados, restaurados e transformados por Ele. Isto é maravilhoso. Isto é algo que não tem preço, que nós não conseguimos sequer quantificar nem imaginar. Semana passada nós fomos ministrados aqui por aquela passagem de Maria de Betânia, que quebrou um vaso de alabastro para perfumar Jesus, para honrar Jesus, para adorar Jesus. Aquele vaso tinha um preço, a Bíblia nos diz, valia, quer dizer, eles fizeram ali um preço na altura, cerca de 300 denários, ou seja, o equivalente ao salário anual de um homem, de um judeu. Mas esta aliança de Jesus não tem preço. Nós não podemos quantificar, porque foi a vida de alguém que se entregou para nós termos vida. O nosso Deus é um Deus tão poderoso, que é um Deus que, podendo fazê-lo, nunca quebra uma aliança. Podemos ler a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, de Apocalipse a Gênesis. Podemos ler o que lá estiver. Não vemos em nenhum lugar Deus quebrar uma aliança que Ele faz. O homem é que muitas vezes faz. O homem é que quebra a aliança quando peca, quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos dos seus princípios. Mas Deus chama-nos para ter essa aliança. Então como é que nós podemos guardar esta aliança maravilhosa que Jesus fez connosco? Como é que nós podemos guardar essa aliança? Vivendo uma vida de fidelidade com Deus. Esse é o primeiro aspecto. Nós não podemos dizer que somos cristãos e só ao domingo levantamos as mãos bem alto, damos o aleluia mais poderoso na igreja, a nossa voz ouve, ecoa em toda a igreja, e de segunda a sábado na nossa casa ninguém sabe que somos cristãos. Há qualquer coisa que está errado. Ouvimos fazer ao domingo, perdoem uma expressão, um teatro gospel para ficarmos bonitos, ou então de segunda a sábado a gente também tem que ter o mesmo comportamento. Nós não podemos ser incoerentes, nós não podemos ser falsos. Se não somos capazes de fazer, que a gente vá aos pés do Senhor e peça essa ajuda, porque Ele nos dá. Mas nós não podemos é fingir ao domingo que somos uns cristãos maravilhosos e à segunda já esquecermos. Isso é viver uma vida de fidelidade. É de segunda a sábado, o mesmo aleluia está na nossa boca. De segunda a sábado, o mesmo perdão está na nossa boca. De segunda a sábado, os mesmos princípios bíblicos estão na nossa boca, na nossa atitude, no nosso comportamento. Porque nós não podemos esquecer, esta aliança maravilhosa custou a vida de Jesus. Jesus não foi ali assinar um papel. Jesus podia ter assinado um papel. Era Deus encarnado. Podia ter dito, eu hoje assino um papel em que dou plenos poderes a todo o ser humano de ser liberto do pecado e da escravidão. Mas não fez isso. Ele fez isso com a sua própria vida. Ele assinou com o seu sangue. Por isso nós não podemos, de forma alguma, olhar para isto de ânimo leve. Esta aliança na nossa vida tem que refletir o caráter de Jesus em nós. Tem que refletir o perdoar, o servir, o amar. Exatamente as coisas que Jesus fez. Jesus ensinou-nos em todo o tempo, no seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio, Jesus ensinou o que é servir o próximo, o que é amar o próximo, o que é perdoar o próximo e, acima de tudo, o que é dar a vida pelo próximo. O nosso dever como cristãos é dar a vida pelo próximo. Não literalmente, mas com serviço, com amor, com cuidado, com preocupação. Esse é o nosso dever como cristãos. E esta aliança de Jesus mostra-nos exatamente isso. A cruz é o selo da aliança. Quem se lembra de nos filmes ver antigamente quando os reis, aqueles filmes mais antigos, mandavam uma carta para alguém, eles pegavam no anel, não era? No lacre, faziam assim, depois punham lá. Era a marca. A marca desta aliança é a cruz. O lacre é o sangue de Jesus, que é o sinal da fidelidade. O Senhor pegou na cruz, com o seu sangue, firmou essa aliança connosco. E o Espírito Santo é o garante dessa aliança. Não é preciso o homem que vai levar o papel com ninguém. O Espírito Santo que se move no nosso meio, o Ruach HaKodesh do Senhor que se move no nosso meio, que traz essa aliança, que nos ensina a garantir essa aliança e que nos ensina a guardar o nosso coração. Podemos ficar de pé para nós irmos terminando. Antes de nós orarmos, antes de nós cearmos, porque nós vamos estabelecer uma ceia aqui, eu queria perguntar se
hoje, debaixo deste tempo profético que o Senhor está a criar na arca, debaixo deste tempo em que nós deixamos o Espírito Santo mover-se no nosso meio, se alguém tem alguma necessidade de cura, que possa vir à frente ou levantar a sua mão para nós irmos orar no seu lugar. Se alguém tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou renovar essa aliança porque um dia se esfriou, se perdeu no caminho, porque os caminhos às vezes são tortuosos, possa levantar a mão no seu lugar e nós oraremos convosco. Porque hoje é dia de restabelecer alianças, hoje é dia de renovar alianças. Até ao final do culto, que cada um possa ter essa vontade, sem vergonha do que é que o irmão do meu lado vai pensar, o que é que a pessoa que está à minha frente vai pensar. O importante é o que é que Jesus pensará. Amém? Eu pedi para eles irem descendo as crianças para nós podermos preparar a ceia. Normalmente, quando se fala de aliança na igreja, fala-se de aliança entre a igreja e os seus membros. O A da arca não tem a ver com a aliança entre nós. Isso é algo que nós vamos construindo. O Senhor vai construindo em nós. Este A da aliança é a aliança que temos com Jesus. É a forma como nós nos equivalemos no dia a dia ao cristão que o Senhor espera que nós sejamos. Porque a aliança fala-se disso mesmo. A aliança fala-se de Deus espera. Deixa-me dizer-vos aqui uma coisa que é importante nós não esquecermos. A salvação é algo que é de graça. Ninguém precisa de pagar pela salvação. Ninguém precisa de pagar para ter o Espírito Santo de Deus. Ninguém precisa de pagar para ter nada destas coisas. Tudo isso são heranças que nós temos em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus não espera algo de nós. Deus espera que eu dê valor a essa aliança. Deus espera que eu ande de acordo com a aliança que Jesus fez connosco. Deus espera que eu seja um homem ou uma mulher que me esforço para hoje ser melhor do que eu era ontem. Para que daqui a 10 anos eu seja melhor do que eu era há 10 anos atrás. Para que o legado que eu deixo para os meus filhos, para os meus netos, seja um legado que os ajude a ter uma vida com Jesus e não uma vida de perdição. Por isso é importante esta aliança. E o que nós falamos é desta aliança com Jesus. Tudo gira a partir daí. Tudo gira a partir de nós escolhermos quem nós somos e a forma como nós nos afirmamos com Jesus.